E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Web, Eu sou o El. nós somos os Gêmeos do Crime. E depois de muito tempo, demorou, mas finalmente chegou aí as leituras, as melhores leituras de 2025. Nossos melhores livros lidos no ano passado, a gente acabou atrasando um pouquinho para soltar essa lista por conta da correria do dia a dia, mas o importante é que ela O saiu. importante é sair, gente. Não ficando sem vídeo é o que importa. Demorou, a gente tá em março ainda, gente. O ano mal começou ainda. Se teve até o Oscar agora há pouco, então por que se o Oscar foi agora há pouco, porque não pode ser também nosso Oscar de melhores leituras agora há pouco também, né? E é sobre. Baby, one more time. Então, para dar início ao nosso vídeo, a gente vai começar mostrando algumas menções honrosas de alguns livros que foram ótimos leituras. Quase entraram lá, que a gente deu uma resumidinha bem, só pra não ficar um vídeo grande. Foram ótima leitura, mas não chegaram no ápice ali no topo, mas não deixaram de ser leituras marcantes. Exatamente. E eu vou começar com uma menção honrosa para a Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid, que é uma autora que eu amo demais. O Sétimo Marido de Evelyn Hugo é um dos meus livros favoritos de todos. O Atmosfera foi o último livro dela que saiu. É uma história que se passa no espaço ali, de um grupo de pessoas que trabalham na NASA. E é um livro maravilhoso, uma história de amor linda aqui nessa história. E é um livro que já deixa a gente aflito desde o começo, porque a autora já joga na cara ali um acontecimento que ocorre ali logo de cara e já deixa a gente apreensivo. E as páginas finais desse livro a gente fica num desespero ali, com medo de tal coisa acontecer que só quem leu sabe. E Taylor sempre sendo Taylor, uma escrita maravilhosa, ela realmente se aprofunda muito no que ela escreve. Então foi um livro que, apesar de não estar na lista dos melhores, foi uma leitura que marcou muito meu 2025. E agora uma outra menção honrosa que eu vou deixar aqui. Essa aqui é uma autora que já entrou no top de melhor leitura do ano passado. Ela sempre entra porque os livros dela são incríveis. E eu tô falando da Christine Hanna. Christine Hanna é Christine Hanna, né, gente? Dispensa comentários. Com o livro As Cores da Vida. Esse aqui foi um romance arrebatador. Esse aqui, eu já vi muita gente criticar ele, mas ele pra mim foi maravilhoso. Eu li 2 livros dela em 2025, que foi esse daqui e As Coisas que Fazemos por Amor. Mas As Cores da Vida me conquistou muito, porque ela entra muito assim na mente das personagens, aquela carga dramática bem pesada. É uma história de 3 irmãs ali, que a vida delas muda completamente depois que um forasteiro chega na cidade. Então esse livro aqui pra mim foi maravilhoso. Ele quase beirou ali o topzinho, só não entrou, mas deixou a menção rosinha pra ele. Christine Hanna sendo Christine Hanna. E outra menção honrosa vai ser o livro A Outra Irmã, da autora Claire Douglas, que é uma autora que eu gosto muito. Eu li também dela no ano passado, tem resenha no canal, A Casa dos Sonhos, que é um livro maravilhoso também. Aqui é mais um thriller psicológico da autora, um mistério bem envolvente que prende a gente do começo até o final. E a escrita dela bem rápida, bem fluida. Foi um livro para mim também maravilhoso, só não conseguiu ficar mais ali lá na frente, no topo do topo, mas é um livro que eu recomendo bastante, porque ele realmente me conquistou muito no ano passado. A escrita da Claire é bem fluida, bem rápida, é uma autora que realmente para mim já virou uma das favoritas, viu? E outra menção honrosa também, esse agora de não ficção, que é uma biografia, e eu estou falando de Janis Joplin, Sua Vida, Sua Música, que é a biografia da Janis Joplin, que todo mundo sabe foi aquele estouro ali do rock nos anos 60, viveu intensamente, amava demais. Ela mesmo falou uma vez que ela transava no palco ali com os fãs dela, então a Janis era maravilhosa, sensacional. Esse livro é incrível, tocante, inclusive DJ pode tocar aí Cry Baby, que pra mim é minha favorita da Janis. Esse livro aqui foi incrível, ele é cheio de fotos, fotografias, memórias, chorei lendo, me diverti, ri, e no fim das contas ele fez jus ao grande legado da nossa eterna Janis Joplin. E outra menção honrosa pra mim é o livro Como Arruinar um Casamento, que foi uma baita surpresa pra mim, porque foi um livro que eu comecei e não esperava muita coisa, e ele me conquistou muito. A trama aqui na história pra mim foi bem envolvente, a autora soube tecer tudo ali na medida certa. Tem risada, tem choro, tem romance, tudo na quantidade certa. Então pra mim a autora lá arrasou aqui, foi o primeiro livro dessa autora que eu li, até porque foi o primeiro dela que lançou aqui no Brasil, então Como Arruinar um Casamento também marca presença aqui na listinha de menção honrosa. Mais uma menção honrosa, agora indo para aquele suspense, pro thriller psicológico, eu tô falando de Sometimes I Lie, da Alice Finney, que é a mesma autora de Pedra, Papel e Tesoura e dele e dela, inclusive eu li os 3 esse ano. Esse aqui por enquanto eu li em inglês, foi a minha primeira leitura em inglês, porque ele não saiu no Brasil ainda, só que eu tô esperando a dona Darkseid se pronunciar e anunciar logo a publicação dele, porque eles já anunciaram mais um dela, que é o Belas Imperfeições. Agora esse aqui, que já foi confirmado uma série de TV, é o quê? Desde 2017, com a Sarah Michelle Gellar como protagonista, eu tô esperando até hoje, cadê?
Tá Aí esquecendo o churrasco. resolvi ler o livro, adorei. É aquele clássico thriller psicológico, com uma narradora não confiável, que você não confia nem nela, nem nos outros personagens. Apesar de eu ter lido em inglês, eu li muito rápido, e olha que eu não sou muito fluente assim, em inglês. Vale ressaltar que foi o primeiro livro que eu li inteiro em inglês. Exatamente, valeu a pena a experiência, porque a escrita da Alice é muito boa, ela sabe amarrar uma história, tem uma pegadinha ali de uma historiazinha farofa, mas uma farofa bem escrita, diferente de outros autores por aí. Né, Freira? Mas enfim, essa é uma menção honrosa, porque esse aqui pra mim merecia muito entrar no top, mas pra resumir, acabou ficando de fora, mas vale muito a leitura. E as últimas menções honrosas nesse vídeo são 2 livros da editora Darkside Books também, Um Pacto de Silêncio, um livro perfeito para quem é fã de Eu Sei Que Vocês Fizeram no verão passado. Tem uma atmosfera que ele te prende do começo até o final. Aquele suspense ali, realmente bem uma vibe de Eu Sei Que Vocês Fizeram no verão passado, né? Acontece um crime ali, aí aqueles jovens são cúmplices, só que é claro que esse segredo não ficaria enterrado por muito tempo, porque conforme os anos vão se passando, a verdade vai vir à tona, várias ameaças e muita coisa vai acontecer. É uma história que também me surpreendeu muito, porque, sendo sincero, eu não esperava nada desse livro e ele entregou muita coisa, viu? É aquele livro que realmente você olha, não parece, sei lá, grandes coisas, mas quando você lê, ele te prende até o final, muito envolvente os capítulos, tem momentos de tensões ali, quando começa a morrer vários personagens, um atrás do outro, fica aquele ritmo ali envolvente, a gente pensa, ai, quem será o próximo? Quem vai morrer? Me surpreendeu bastante, então merece um lugarzinho aqui também, Um Pacto de Silêncio. E para finalizar, outro livro também da Darkside Books, que é o Chame por Andrea, outra história maravilhosa, primeiro livro da autora que eu leio, e para mim ela arrasou aqui, a narrativa é meio diferente, porque a gente vai conhecer 3 vítimas de um mesmo serial killer, só que o livro vai ser narrado por essas 3 vítimas depois que elas já estão mortas. Então a gente não vai acompanhar elas contando a história enquanto elas estão vivas, não. Vai ser meio que o espírito delas, elas ficam meio que num limbo ali depois que elas morrem, porque elas não conseguem encontrar paz e justiça enquanto esse serial killer não for pego. Então elas vão se unir, as 3 vítimas, vão unir forças depois de mortas para poder impedir que esse assassino cometa mais crimes e faça novas vítimas. É uma narrativa muito boa, bem emocionante. Tem passagens aqui por esse livro que realmente ele faz a gente chorar. E pra mim, Chame por Andrea também tinha que estar aqui numa menção honrosa bem especial pra ele. 2 horas depois. Agora, gente, depois de tanta menção honrosa, finalmente vamos lá, as melhores leituras de 2025. Eu vou começar aqui, a gente escolheu cada um falar de um pra não ficar muito embolado, pra ficar mais separadinho e tal. E eu vou começar falando de um que foi o Pedra, Papel, Tesoura, da Alice Finney, que eu acabei de mostrar com o Summertime lá, inclusive. Esse daqui é aquele clássico, assim, thriller psicológico com o jogo de um gato e rato, que aqui a gente vai contar a história de um casal, que é o Arden e a Amélia. Eles estão comemorando 10 anos de casamento. Ali eles decidem programar uma viagenzinha, assim, aquele clichê básico, sabe? No meio do nada, aí eles ficam presos numa nevasca, aí vão se abrigar numa igrejinha ali abandonada, aquela atmosfera, assim, bem tensa, bem gelada, aquele suspense, assim, que a gente adora. Aí fica aquele jogo lá de gato e rato, porque você não sabe quem está falando a verdade, quem está mentindo. E para mim a autora conduziu muito bem esse livro, tem uma reviravolta muito boa, que é bem difícil acertar. E para mim foi um dos melhores suspense que eu li em 2025 e eu não podia deixar de fora do top de melhores leituras do ano. E uma das leituras favoritas para mim foi o livro Uma Centelha na Escuridão, da Stacey Willingham. Essa autora, já li 3 livros dela em 2025 e já estou apaixonado, também já virou uma das autoras favoritas. Aqui a gente vai acompanhar a história da Chloe Davis, que quando ela tinha 12 anos, a vida dela virou de cabeça para baixo, foi literalmente destruída quando foi descoberto que seu pai era um assassino em série de meninas de idades semelhantes a ela. Então seu pai foi preso, condenado, e é claro que a vida dela mudou completamente depois desse trauma. Agora, 2 décadas depois, crimes estão acontecendo novamente na cidade onde ela mora, com os mesmos modus operandi dos crimes que seu pai fazia no passado. Então ela começa a pensar, será que esses crimes têm alguma ligação com o pai dela? O que é que está acontecendo aí? Aqui a autora, ela narra a história de uma forma maravilhosa, ela conduz a gente e faz realmente a gente mergulhar aqui nesse drama dessa protagonista, que é assombrada por esse passado tenebroso, né? Porque você imagina, você tem um pai serial killer, então é uma coisa que realmente marca. E a escrita da autora é bem fluida, bem rápida, os personagens carregam dramas psicológicos muito bons, e é aquele thriller que realmente deixa envolvido do começo até o final. Você não vai querer largar ele enquanto não
não descobrir o que está acontecendo ali de fato, e o final dele é bem surpreendente, maravilhoso, ele tinha que estar aqui no top, viu? Mais um agora que não podia ficar de fora da listinha de melhores leituras do ano, também da Dark Side Books. Eu tô falando de Sono Eterno das Margaridas, da Julia Herbelin. Esse aqui já tem uma resenha no canal também, então eu não vou falar muito sobre ele. Mas isso aqui é um thriller psicológico também, que aqui a gente vai acompanhar a história da Tessa. A Tessa, anos atrás, ela sofreu meio que um atentado ali, ela foi encontrada dentro de uma cova com outras 3 meninas, eram 3 ou 4 agora, não me lembro. E a cova estava recheada assim de margaridas amarelas, e só a Tessa foi a única sobrevivente. Aí 16 anos se passaram, 16, 15, 17, não lembro, algo em torno disso. Agora a Tessa já é uma mulher mais madura, o caso já foi resolvido, a Tessa tem uma filha adolescente, inclusive, só que aí o que já estava para ser resolvido começa a vir à tona novamente, porque a Tessa começa meio que receber umas margaridas amarelas, assim, sabe, de presente na casa dela, no quintal dela. Aí ela vai começar a se perguntar como que ela está recebendo isso se o suposto responsável já está preso. E aqui, o que mais me conquistou no livro, na escrita da autora, é que a Tessa é aquela narradora não confiável, porque nem ela mesma confia nela mesma, na mente dela, a própria mente dela prega peças. E o que eu mais curti aqui é que ela conversa, assim, literalmente com as meninas mortas, que seriam as margaridas. Tanto é que algumas cenas, por exemplo, a Tessa, ela sente um perigo iminente ali, e na cabeça dela vem um pensamento, sabe? Não faz isso, cochichou uma margarida no meu ouvido. Porque as margaridas, que representam as meninas que estavam na cova com ela, meio que alertam ela ali ao longo da leitura. Não chega a ser algo sobrenatural nem nada, é mais psicológico mesmo. E a autora conduziu a história muito bem, o final eu adorei, achei bem amarradinho, uma ponta bem solta. E eu gostei principalmente da Tessa como protagonista, aquela protagonista bem complexa, bem narradora não confiável. E pra mim valeu muito a pena, de suspense mesmo, pra mim foi o melhor que eu li em 2025. E a Tessa basicamente é aquele meme, né? Fonte, voz da minha cabeça. Ela literalmente assim. Inclusive já foi anunciado um livro novo dela pela Dark Side, da Julia Herbelin, né? Que é o Somos Todos Iguais na Escuridão. Acho que é alguma coisa assim. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês verem, e eu já tô mega ansioso por esse lançamento, porque eu adorei a escrita da autora. E toda a ambientação ali que ela construiu no Texas, aquele caso criminal ali, que inclusive me lembrou um pouco de Lei e Ordem, SVU, que é uma das minhas séries favoritas, então esse aqui não podia ficar de fora. E outro livro maravilhoso que não podia ficar de fora dessa lista é o Garota Invisível, da Lisa Jewell. Esse aqui já tem resenha completinha aqui no canal, então eu vou fazer só um breve resumo dele aqui. Mas nessa história a gente vai conhecer a Sapphire, que ela, quando era criança, ela sofreu um acontecimento traumático e precisou de acompanhamentos psiquiátricos. Hoje em dia, né, que realmente quem não precisa. Até que em algum certo momento o psiquiatra resolve dispensar ela, porque para ele o tratamento está concluído. Mas ele pensa isso, mas ela não. Para ela o tratamento estava incompleto, ela fica inconformada com isso. E sendo assim, ela resolve virar uma completa stalker. Ela começa a perseguir o ex-psiquiatra dela, investigar e acompanhar cada passo da vida dele. Ela segue ele, a família dele, ela fica observando a casa dele, ela realmente vira uma stalker dele. Até que em certo momento desse livro, a Sapphire, no momento atual, com 16 anos, ela desaparece. E aí fica um mistério, o que aconteceu com ela, ela está viva, ela está morta, por que ela desapareceu. E esse livro aqui vai tratar muito, né, sobre a obsessão, né, dela por esse psiquiatra dela, e ele também vai tratar de um tema muito atual hoje em dia, que são esses sites, esses fóruns online chamados incels, né, que é um tema muito atual hoje em dia. Então é um livro que vale muito a pena, e a escrita da Lisa Jewell está maravilhosa, impecável, bem envolvente. Ela realmente sabe conduzir uma história e te prender do começo até o final. Para mim, dispensa comentários, é uma autora que eu amo demais. Então, Garota Invisível tem um espaço aqui no meu coração como uma das melhores leituras do ano, viu? E agora, pessoal, um livro que não poderia ficar de fora de jeito nenhum, tanto eu quanto o Hebe, nós dois lemos ele. Esse realmente é pra chorar. Os dois saíram destruídos desse livro, e eu tô falando, só pelo tamanho que vocês já sabem, de nada mais, nada menos do que Uma Vida Pequena, que de pequena não tem nada. Essa autora aqui, ela foi uma filha da... Porque literalmente ela fudeu com o personagem principal, que é o Jude. Aqui a gente vai acompanhar 4 amigos, né, mas... Vamos ser sinceros, os outros acabam sendo ofuscados porque o Jude ganha um protagonismo bem grande aqui nessa história. E tudo que ele passa, desde criança, desde a adolescência, pensa em todos os traumas que algum autor poderia abordar. Eu não vou citar aqui para não
censurar o vídeo. Até porque se for colocar também a lista de gatilhos desse livro, acho que o livro inteiro vai ser só mencionando os gatilhos. Acho que só essa página aqui dá tudo gatilho. Eu acho que todo tipo de gatilho que existe no mundo, a autora colocou nesse livro. O que acabou meio que também impactando um pouco na leitura, porque meio que ficou algo um tanto exagerado. É claro que são temas importantes e tal, mas você pega uma pessoa, porque ela poderia meio que dividir, sabe, os traumas e espalhar ali nos personagens. Mas não, ela quer acabar com a vida de todo mundo, mas então intercala um pouquinho, né? Um trauma pra um trauma pra outro, mas ela realmente escolheu o pobre do Jude e tacou tudo no cu dele, literalmente. Então ele sofreu mais do que Jesus, nem Jesus na cruz sofreu mais do que ele, coitado. Mas ainda assim foi uma leitura muito impactante. Eu me identifiquei muito com o próprio Jude, o Abby também, porque é aquele tipo de personagem muito humano, a autora mandou muito bem construir essa narrativa. E é engraçado porque ele é um livro de 700 páginas. Eu li ele em 3 dias, se não me engano, de tão vidrado que eu fiquei nessa história. É aquele livro que destrói seu psicológico. O Abby leu ele primeiro. Quando eu li ele, eu terminei e mandei uma foto chorando, inclusive, pra ele, porque eu fiquei destruído com esse livro. Eu super apoiaria essa foto aparecer aqui no vídeo. Não, ninguém precisa ver. Mas foi uma experiência única, porque tinha tempo que eu não chorava de soluçar com um livro, e isso aqui realmente me destruiu. Tem umas passagens dele que ficam na cabeça, e não tinha como esse aqui não entrar no top de melhores leituras do ano, porque esse livro mexe com todo mundo. E é aquele tipo de livro que quando você pensa que vai melhorar, você tá enganado, porque ele vai só ladeira abaixo. Ele não melhora. Do começo até o final mesmo, quando a gente só diz final mesmo. Até a última página ali você acha, não, agora tá tranquilo, não tem nada tranquilo, é só desgraça. Essa altura realmente ela desgraçou com vidas. Mas é de desgraça que a gente gosta, é de drama, aquele dramalhão mesmo, e esse aqui não podia ficar de fora, porque é o tipo de livro que realmente impacta a vida das pessoas. Outro livro maravilhoso que tinha que fazer parte aqui da lista é o livro Como as Outras Garotas, da autora Lucy Clark. Foi mais uma história daquelas que eu não esperava nada e ela acabou me entregando tudo. Aqui a gente vai acompanhar uma história bem clichê, mas aquele clichê muito gostoso. A gente vai acompanhar 6 garotas que elas vão para uma despedida de solteira. E a gente sabe que só nisso a gente sabe que vai dar merda, né? Com certeza, né? Aquela vibe PLL, muita menina reunida, assim não vai dar bom. São 6 mulheres que elas vão para uma despedida de solteira numa ilha da Grécia, né? E é bacana que a autora ela descreve bastante ali as paisagens da Grécia, então meio que a gente realmente viaja para a Grécia junto com esse livro. E é claro que essa despedida de solteira não vão ser só flores e rosas, essas mulheres reunidas vai causar alguma coisa ali, vai ter um assassinato. Vai ser dedo no cu e gritaria. Até porque, como até diz aqui na parte de trás do livro, né? Uma delas é mentirosa, uma delas é traiçoeira, uma delas está desesperada, mas qual delas poderia ser uma assassina? Então a gente sabe que vai acontecer alguma coisa ali e a autora vai intercalando os capítulos dentro do ponto de vista de cada uma delas. E esse livro aqui eu posso afirmar com todas as letras que ele é perfeito para fãs de Big Little Lies, da Liane Moriarty. E quando eu falo que é para os fãs dela, literalmente, depois que você terminar de ler esse livro aqui, realmente vocês vão entender por que ele realmente é perfeito para os fãs de Big Little Lies. E é uma leitura bem envolvente, maravilhosa. A autora não conhecia nenhum livro dela e me surpreendeu bastante. Então uma leitura de suspense para mim foi um dos melhores. Foi o meu top 3 assim, de suspense favorito de 2025, então ele tinha que estar marcando presença aqui. Vale ressaltar que eu só li um livro da Lucy Clark, mas que ela já tem no meu coração, já é uma das minhas autoras favoritas. E agora mais um que não poderia ficar de fora, é mais um livro sensível, até acompanhando Uma Vida Pequena, né? Mais um livro sensível, tocante. Eu estou falando de A Redoma de Vidro, aqui em casa tem essas 2 edições, essa daqui foi um presente, inclusive, de um amigo meu. Eu tinha lido ela na primeira vez, porque ele foi uma releitura, na verdade. Só que agora eu li nessa ediçãozinha aqui de brochura, que a capa tá muito linda, inclusive. E aqui eu dispenso comentários, até porque eu tô falando de Sylvia Plath, todo mundo sabe que Sylvia Plath é uma escrita sensível, real, nua, crua. Aqui a gente vai acompanhar. É meio que nem precisa de muita coisa, né, pra falar, porque aqui é meio que uma ficção autobiográfica da própria Sylvia, das experiências dela, todo mundo sabe disso. Mas aqui a gente vai acompanhar a história da jovem Esther, que é uma jovem promissora, que ela se muda, se eu não me engano, de Boston para Nova York, ela vai trabalhar assim numa revista. Ela é bem jovem, tem todo o futuro promissor pela frente, só que ela entra em um colapso mental assim, e um próprio reflexo da própria Sylvia também, e aí que ela vai abordar temas muito importantes na época, por exemplo, como o papel ali da mulher na sociedade também, mas principalmente a questão de hospício, manicômio, como as pessoas eram tratadas, como o reflexo da saúde mental era tratado na época, porque
vai ter a fase ali que a personagem passa por um hospital psiquiátrico, que aconteceu com a própria Silvia, inclusive. Então você lê esse livro e sente ali a dor da própria autora ao relatar as coisas ali, tratamento de choque, tudo isso, essas coisas que hoje em dia a gente considera horrendas, né, mas que na época eram normais. Então a gente acompanha tudo isso, a depressão da personagem evoluindo. É um livro muito sensível, muito tocante. Esse aqui, para mim, marcou muito minha vida, não tinha como ficar de fora, mesmo sendo uma releitura, porque a Sylvia Plath, ela tem um jeito único de escrever. Eu sou muito fã da Sylvia. É uma pena que ela não deixou poucas obras em vida, porque, como todo mundo sabe, a Sylvia se despediu muito cedo. Mas esse livro aqui, ele é um legado, e inclusive tem rumores de que ele vai ganhar uma adaptação para o cinema esse ano, com ninguém mais, ninguém menos do que Billie Eilish como protagonista, como interpretando nossa Esther. Então tenho certeza que se acontecer vai bombar, porque esse livro é muito sensível, muito tocante, a escrita da Silvia é maravilhosa. Essa outra edição aqui, inclusive, ela é ilustrada, é muito bonita. É um luxo, gente, literalmente um luxo. É um livro muito tocante, daqueles que você não consegue largar. É igual Uma Vida Pequena, sabe? É triste. Tem desgraça atrás de desgraça? Tem repleto de gatilhos? Sim. Até porque a autora meio que vai mostrar, assim, várias formas de como a personagem tentou acabar, né, com a vida dela. Que é um próprio reflexo do que estaria para acontecer com a própria Sylvia Plath. Infelizmente, né? Ela já tinha tentado várias vezes, ela representou isso aqui no livro. Infelizmente ela teve esse fim trágico que a gente já conhece, mas ela deixou como legado a literatura dela da forma mais poderosa, expressando bem também o poder da mulher na sociedade, e a Sylvia vai ter sempre espacinho no meu coração como uma das minhas autoras favoritas da vida mesmo. E agora a trilogia do autor Ragnar Jonasson, trilogia chamada Uda Hermandotti, que é a policial que a gente vai ter aqui no livro. Não sei se eu pronunciei o nome dela certo, né, gente? Porque os nomes irlandeses são bem difíceis. Mas aqui a gente... Finlândia? Que Finlândia? Islândia, menina. Qualquer coisa conta. Essa aqui é uma trilogia de romance policial do autor do Ragnar Jonasson. Foi o meu primeiro contato com o autor. E eu fiquei tão envolvido que eu literalmente devorei os 3 livros de uma vez só. O primeiro volume é A Escuridão. Aqui a gente vai acompanhar a detetive Uda já no auge ali da carreira dela, prestes a se aposentar. Mas antes de se aposentar, ela consegue ter direito de investigar um último caso, que é de uma estrangeira, se não me engano, uma russa, que foi encontrada morta há alguns anos atrás. Mas por ser uma estrangeira ali no país, né, na Islândia, a polícia local não deu muita importância. Aquele padrão clássico de uma xenofobia. Exatamente. Então a polícia local tratou mais o caso como suicídio, mas a Uda tem certeza que não foi, então ela vai investigar a fundo esse caso até ela desvendar o que foi que realmente aconteceu aqui. E vale ressaltar que o final desse livro aqui, o Ragnar, ele foi bem ousado com o final desse primeiro volume aqui, viu? Tanto que ele atiça muito a curiosidade para a gente continuar lendo a trilogia por conta do final desse. Foi o A Escuridão, maravilhoso, é aquele romance policial bem investigativo mesmo. E uma coisa curiosa para mim nessa série, como é um livro nórdico, né, de literatura nórdica, ele não tem aquele clima, aquela atmosfera muito pesada, tipo Jon Nesbo, Lars Kepler, Stieg Larsson. É uma coisa mais Agatha Christie, sabe? Por mais que seja um romance um policial nórdico, é uma coisa mais Agatha Christie, mais voltado para o cozy mystery do que uma coisa mais violenta, mais brutal. E muito interessante, como a gente vai acompanhar aqui, porque a Islândia é um país muito frio, muito gelado, então a gente vai acompanhar ali aquela história das terras congelantes da Islândia, as águas frias, muito interessante. Então o volume 1 foi esse, A Escuridão. O volume 2 se chama A Ilha, que é a continuação dele. Aqui a gente vai acompanhar um grupo de amigos que vão para uma ilha, e nessa ilha acontece um assassinato. E aí cabe a nossa detetive, a Uda, investigar também para saber o que aconteceu, porque ela sente ali que todos eles estão mentindo, até porque teve uma história no passado que já tinha acontecido um assassinato nessa ilha, e agora novamente se repete a história. E vale ressaltar que um dos personagens principais aqui, né, um desses jovens do grupo de amigos, ele é filho de um assassino condenado no passado. Então já desperta os olhares ali da mídia, né, para saber se ele, de repente, é uma semente podre, assim como o pai dele, né? Será que ele repetiu o crime do pai dele? Mas só lendo para descobrir. A Ilha foi, se eu não me engano, foi o meu favorito, né, dos 3 da trilogia. O segundo volume da Ilha foi o meu favorito. E, por último, não menos importante, A Névoa. Esse daqui, para mim, é o menos favorito da trilogia,
mas ao mesmo tempo é mais frenético, porque você começa ele e você não consegue largar. Ele se passa no Natal, né, época bem fria, bem gelada ali mesmo, e a gente vai acompanhar a história de uma família. No começo do livro, a detetive Uda ela já recebe uma ligação falando que é para investigar o caso de uma família que foi toda dizimada, a família inteira foi encontrada morta na fazenda deles. E aí, ao longo da trama, nos flashbacks, a gente vai acompanhar ali essa família, o desdobramento de tudo que aconteceu até culminar na morte de todos eles ali. É uma narrativa bem rápida, bem fluida mesmo, nos 3 livros. O Ragnar ele consegue construir a narrativa bem viciante mesmo, pra gente poder ficar bem vidrado na história. E então esse daqui, como eu falei, ele é o meu menos favorito, mas ao mesmo tempo ele é o mais fluido, assim, porque a leitura realmente você começa e você não quer largar. E fora que tem o fator chave de se passar no Natal, então uma leitura natalina maravilhosa. Com muito terror, sangue. Exatamente. E um pequeno adendo nessa trilogia é que eles, apesar do A Escuridão ser o volume 1, a Ilha ser o volume 2 e o A Névoa ser o volume 3, eles não são de forma linear, porque se você for ler em ordem cronológica, seria totalmente ao contrário. Na ordem cronológica seria a Névoa, seria o primeiro, depois a Ilha e por último a Escuridão. E interessante também é que a nossa protagonista, porque ela é uma peça muito central da história, né, vai ter a investigação, mas os livros são muito focados na vida da Uda também. E ela é uma personagem bem traumatizada, porque ela teve a experiência triste do suicídio da filha dela, que se chamava Dima. Ela se suicidou, se eu não me engano, quando ela tinha 14, 15 anos, alguma coisa assim. E depois disso, a Uda também teve que passar pela morte do marido dela, que eu não posso falar muita coisa, porque só lendo para você descobrir. Mas é um livro cheio de camadas, é uma personagem que me conquistou muito, essa policial, e a forma como ela vai até o final para descobrir tudo que acontece nas histórias, ela realmente é maravilhosa. É uma trilogia que eu recomendo para todo mundo, vale muito a pena. Então não poderia ficar de fora da minha listinha a trilogia da Detetive Uda, do Ragnar Jonasson. E agora eu vou falar de uma saga que me conquistou literalmente, e eu estou falando da saga das 7 Irmãs da Lucinda Riley, que são todos esses livrinhos aqui, ó. Vou até apoiar aqui que eles estão pesadinhos, hein? Mas enfim, eu já tinha lido outras obras da Lucinda, eu tinha lido A Garota no Penhasco, foi meu primeiro contato com ela e eu já amei logo de cara. E eu tinha lido A Carta Secreta também, só que eu queria muito me adentrar no universo das 7 Irmãs, porque todo mundo falava muito bem. Pois bem, peguei todos os livros e li em 2025. O primeiro livro, um breve resuminho só, é que aqui a gente vai acompanhar as histórias das irmãs de Apliese. São 6 irmãs que foram adotadas por um milionário chamado Passault, um milionário bem enigmático, assim. Ele vive na Suíça, em Genebra, só que aí um certo dia ele acaba por falecer, e conforme as meninas vão sabendo da notícia e tal, o próprio advogado dele chega nelas e fala que ele deixou umas coordenadas para cada uma ir atrás do seu passado, para se quiser descobrir sua origem, seu destino, porque como todas elas foram adotadas de uma forma muito enigmática, ele resolveu deixar uma mensagem para elas depois do falecimento deles, e é isso que a gente vai acompanhar durante os livros. Cada um é focado em uma irmã. O primeiro, aí, que leva o título das 7 Irmãs, a gente vai acompanhar um pouco mais da história da Maia, que é a irmã mais velha. Esse aqui, inclusive, o que eu mais gostei nele é porque ele tem como cenário central o antigo Rio de Janeiro. E a gente, né, como carioca da Gema, não podia ficar de fora. E ele mostra ali todo. O mais engraçado, o mais incrível. Lucinda sendo carioca como a gente, é isso. Exatamente. E o mais curioso ali, o mais incrível da história é como a Lucinda, ela não era só uma dramaturga, ela era uma historiadora incrível, porque ela realmente pega fatos históricos ali e insere na história. Porque aqui em 7 Irmãs, acompanhando a história da Maia, a gente tem uma volta no passado ali no Rio de Janeiro, nas Laranjeiras, e a gente acompanha toda a construção do Cristo Redentor. E toda a história é real, ela pesquisou, ela foi fundo para poder pesquisar isso, então isso é algo que fica muito incrível nas histórias dela. Então aqui a gente acompanha a história da Maia, que é a irmã mais velha. No segundo livro a gente vai acompanhar a história de uma das irmãs que foi minha favorita, que conquistou meu coração, que é a Ali, que ela é a irmã da Tempestade. Aqui a gente vai acompanhar uma viagem para a Noruega, para conhecer os antepassados da Ali e a história dela, a origem dela. Esse aqui para mim é um dos livros mais fortes da série, porque a Ali é uma personagem incrível, forte. Não que as duas irmãs também não sejam, né? Mas algumas acabaram ganhando mais meu coração. E aqui foi um deles. No terceiro livro, o A Irmã da Sombra,
a gente vai acompanhar a história da Estrela, inclusive esse livro aqui, a Estrela no caso, né, que é a Irmã da Sombra, esse livro aqui acabou de ser anunciado que um personagem desse livro, que é o Orlando, quem leu sabe quem é o Orlando, né? Ele foi uma peça muito importante aqui. Foi anunciado que o Harry Whittaker, que é o filho da Lucinda, que infelizmente já faleceu, né? Vai dar uma continuação para a história das Sete Irmãs. Eu fiquei muito animado com essa notícia e o livro vai ser focado no Orlando, que aparece aqui na Irmã da Sombra. Aqui a gente vai acompanhar Londres, que é onde a Estrela vai desvendar o passado dela. E o mais curioso, gente, é que você pode ver que cada livro se passa num lugar diferente. Então você pega um livro da Lucinda Wiley para ler e você viaja sem nem sair de casa. Através das páginas você conhece vários países. Eu, por exemplo, conheci vários países, várias culturas diferentes graças à própria Lucinda. Aí, gente, no livro 4 a gente vai acompanhar a Irmã da Pérola, que é a Cessi. A Cessi também é uma das minhas favoritas. Quando você lê os 3 primeiros livros, você nutre uma antipatia por ela, mas quando você chega no livro dela, você percebe que ela também é humana como todo mundo, tem erros como qualquer outro, e ela me conquistou demais. A história dela, a personagem, assim, a construção dela, eu achei incrível. A Lucinda foi maravilhosa criando a Cessi, e aqui a gente vai viajar para a Austrália para conhecer um pouquinho da história dela. Eu adorei conhecer um pouco mais. Ela fala bastante sobre a cultura aborígene, é muito legal, muito bacana. Nossa, isso aqui virou um dos meus favoritos da série também. O 5º livro, a gente vai acompanhar a história da Tig, que também é uma das minhas irmãs favoritas, porque ela é toda espiritualizada ali, toda sensitiva. Ela está sempre ali para apoiar as irmãs também. Na história da Tig, que é a irmã da Lua, a gente vai viajar para as terras altas da Escócia, para poder conhecer um pouco dos antepassados dela também, e também para Granada, na Espanha. Nossa, isso aqui eu adorei, a história ali de fundo do passado. Para mim foi uma delícia de conhecer a história, até porque os ancestrais dela também tinham essa questão de espiritualizados ali. Eles sofreram bastante preconceito na época ali e tal, mas é uma história muito linda de acompanhar. A Tig tem um coração incrível, ela virou uma das minhas irmãs favoritas. Nossa, se eu pudesse, acho que quase todas as irmãs são minhas favoritas, né? Mas percebe, se toda irmã ele fala que é a favorita dele. É que tem umas que realmente roubaram meu coração, gente. A Tig, a Cessi, a Ali, e agora também mais uma que roubou meu coração é a Electra, que é do livro 6, a Irmã do Sol, que se passa na Quênia, pra gente descobrir ali os antepassados da Electra. A Electra é uma supermodelo, morena, bonitona. Ela é considerada a mais difícil, assim, das irmãs. Desde pequenininha, quando ela chegou ali, ela era considerada a mais agitada, assim. E a história da Electra é muito bonita também. Inclusive aqui vai ter um pano de fundo com o primeiro livro, porque aqui a gente vai voltar para o Rio de Janeiro, porque tem uma parte lá que a Electra se hospeda no Copacabana Palace, e ele encontra a Maia, que está por lá pelo Rio de Janeiro também, para descobrir a história dela. E a história da Electra também tem muita superação ali, muito triste, o passado dela também, como todas as outras. E aqui a gente acompanha uma personagem que a gente não esperava, porque assim como a Cessi, que eu falei, quando você lê os outros livros, você acha que a Electra vai ser uma coisa, mas quando você chega nesse daqui, você vê que é totalmente diferente. Isso aqui também foi um dos meus favoritos, a Electra também ganhou meu coração. E agora, por último, para finalizar, o A Irmã Desaparecida é o livro mais enigmático da Lucinda. E um fato curioso e triste é que, infelizmente, a Lucinda não chegou a ver esse livro sendo publicado, porque ela faleceu alguns meses antes. Só que aqui também é um livro muito especial, porque aqui todas as irmãs vão voltar, vão se reunir para poder desvendar esse enigma, porque eu falei para vocês, são 6 irmãs, só que na verdade são 7. É que uma das irmãs sempre foi desaparecida. Elas sempre aguardaram a chegada dessa irmã, essa irmã nunca chegou. E aqui nesse livro a gente vai entender mais o porquê, acompanhar a história. É um livro incrível também, bem emocionante. Esse aqui seria um desfecho, assim, para a história. Foi o desfecho que a Lucinda deu para a história. Só que antes de falecer, ela conversou com o filho dela, que é o Harry, para caso ela não conseguisse dar um fim à série, ele dá um fim. E ele realmente deu, porque depois desse, que não entrou aqui no meu top, é porque eu li nesse ano, de 2026, é o Atlas, que é a história do Passaut, que é o pai dela, né, que é esse daqui, ó, que ele vai ser narrado pelo próprio ponto de vista do Passaut, cheio de reviravoltas também, mas eu vou falar mais dele provavelmente esse ano, que ele vai entrar no top de melhores leituras do ano, eu imagino. Mas enfim, a saga das 7 Irmãs é um mergulho, assim, uma viagem. Ó, os livrinhos são pequenos calhamaçozinhos, né?
Mas é uma viagem, é um deleite, como eu falei, a Lucinda é uma historiadora maravilhosa, então você viaja ali através das páginas. No Irmã Desaparecida, eu só não mencionei, aqui a gente vai para a Irlanda, vai conhecer um pouco da Irlanda, e tem toda aquela questão da independência da Irlanda, aquela questão xenofóbica, assim, de como a gente já sabe, de como os ingleses tratavam a Irlanda. Mas enfim, no resumo, uma série maravilhosa, eu acho que virou minha saga favorita de livros, e pra mim, qualquer um que gosta de viajar sem nem sair do lugar, eu super recomendo As Sete Irmãs da Lucinda Palmas para as Wiley. Sete Irmãs e palmas para a Lucinda Wiley. Isso Essa aí. eterna Lucinda. E finalmente chegou o momento dele, o melhor suspense que eu li em 2025, maravilhoso, Pactos Mortais, do Steve Kavanaugh. Esse livro aqui, pra mim, foi simplesmente maravilhoso, toda a reviravolta, todo o plot twist dele foi sensacional, a escrita do autor é impecável, ele realmente deixa a gente vidrado na história desde o começo ali. É uma narrativa bem rápida, bem fluida, bem viciante, com capítulos curtos. E aqui a gente vai conhecer duas personagens, a Amanda e a Wendy, que elas não têm basicamente nada em comum, elas nem se conhecem, a não ser pelo fato de uma coincidência. As duas querem se vingar dos homens que acabaram com a vida delas, porque as duas sofreram... Sempre homens. Sempre homens acabando com a vida de mulheres, gente. Até na literatura é assim, sempre foi e pelo visto vai continuar, né? Aqui as duas, elas sofreram perdas traumáticas na vida delas. A Amanda, ela teve a filha dela assassinada por um homem que nunca foi preso, nunca foi condenado, e a Wendy, ela perdeu o namorado dela. Então isso é a única coisa, a única ligação que elas têm em comum. E elas não se conhecem. Mas aí, de repente, numa noite num bar, elas se encontram, começam a conversar, entre um copo de cerveja aqui, um copo de uísque ali, elas têm uma ideia brilhante. Elas têm um pacto, elas criam um pacto ali simples. Eu mato por você, você mata por mim. O que o Bebedino sugere, né, gente? Basicamente isso. A Amanda vai matar o inimigo da Wendy e a Wendy vai matar o inimigo da Amanda. Mas por que essa troca? Porque a Amanda, como elas não se conhecem, né, se a Amanda matar o inimigo da Wendy, não vai ter como a polícia associar ela ao crime nem nada, até porque é uma pessoa que ela não conhece. Mesma coisa com a Wendy, então não tem como a polícia associar. Então elas bolam esse plano e concretizam isso. Uma vai matar a Amanda vai matar pela Wendy, a Wendy vai matar pela Amanda. Mas é aí que está o X da questão, né? Porque nem tudo é tão simples quanto parece, e às vezes o inimigo está muito mais próximo do que você imagina. Esse aqui é o típico livro de suspense que ninguém está falando a verdade, é que todo mundo mente, ninguém é o que diz ser. Se as duas mulheres vão realmente cumprir esse pacto, não sabemos, só vamos saber lendo essa leitura, e garanto para você que você vai se surpreender. E o livro ele intercala, né, entre os capítulos da Amanda, entre a narrativa da Amanda e a narrativa da Wendy. E além das duas, a gente tem outra personagem bem enigmática, que ela se chama Ruth, que também passou por um período bem traumático da vida dela, porque ela sofreu um ataque dentro de casa, e por conta disso ela ficou meio que paranoica. E todo homem que ela vê, tanto na rua ou no supermercado, quando ela está junto com o namorado dela, ela já acha que foi o cara que atacou ela, já aponta o dedo e fala, nossa, foi ele, é aquele cara ali. Mas é um caso que se repete várias vezes. Todo homem que ela vê, ela enxerga que é esse cara. Então tem a narração também do ponto de vista da Ruth, que é uma personagem bem enigmática, e aí no final a gente vai vendo como que tudo se conecta, a história dessas três mulheres, a Amanda, a Wendy e a Ruth. E pra mim o plot twist dele, o desfecho, foi sensacional, uma jogada de mestre do autor. Já tinha ouvido falar muito bem desse livro, porque ele foi lançado primeiro pela Tag Inéditos, né? depois que ele foi sair aqui pela HarperCollins. Mas foi um livro realmente muito envolvente, aquele suspense psicológico maravilhoso, repleto de mistério, de segredos, de mentiras, de traições, personagens nada confiáveis, muita gente louca, obsessões profundas aqui na história, todo mundo enganando todo mundo. É aquele livro que realmente vai te viciar do começo até o fim. Então, pra mim, de vários suspenses que eu li em 2025, nenhum conseguiu superar esse daqui. Ele foi maravilhoso, a reviravolta é impecável, super recomendo para vocês, Pactos Mortais. Ele é tudo isso que todo mundo está falando e muito mais. Vi um livro maravilhoso do Steve Kavanaugh, recomendo demais. E agora, pessoal, a gente preferiu não ranquear, né, os livros, a gente foi só apresentando assim, só que tem dois em particular que acabaram conquistando nossos corações, um por minha parte e um do Hebe. E a gente vai mostrar rapidinho e cada um vai falar um pouco do seu, tá? Eu tô falando de 10 minutos e 38 segundos nesse mundo estranho, da Elif Shafak. E eu tô falando da autobiografia da minha diva maravilhosa, ícone do pop, Cher.
Agora falando um pouquinho desse aqui, gente, esse aqui foi um livro que eu peguei para ler sem pretensão nenhuma. Eu peguei uma dica do Bookster lá no Instagram. Eu falei, me chamou a atenção a sinopse, porque ele parte de um estudo científico de que o nosso cérebro ele permanece ativo por 10 minutos e 38 segundos depois que o coração para de bater. Então eu achei interessante a premissa, fui pegar para ler e simplesmente esse livro me destruiu. Eu amei ele de todas as formas e justamente por ter amado foi que ele me destruiu, porque aqui a gente acompanha a vida da Leila Tequila, que é a nossa protagonista, e ele já começa de uma forma bem cruel e brutal, porque a história já começa com a Leila sendo encontrada morta numa lata de lixo ali, jogada de uma forma bem degradante ali. Os meninos, acho que eles estavam jogando bola, aí eles vão ali, encontram o corpo dela, se não me engano eles até roubam alguma coisa ali que estava com ela. Então é uma cena bem degradante assim, sabe? E a gente já sente o impacto assim logo no começo, porque, como eu falei, o cérebro permanece ativo durante esses 10 minutos e 38 segundos, e nesse tempo, durante esses 10 minutos, a gente vai acompanhar as memórias, as lembranças da Leila, porque enquanto ela está ali inerte, já sem vida, o cérebro dela está ativo, e a gente vai acompanhar a narrativa e a escrita da autora é visceral, ela sabe dosar certinho as cargas dramáticas, não é uma crítica, mas em comparação com Uma Vida Pequena, por exemplo, também. Esse daqui também tem muito gatilho, tem muita cena forte, assim, intensa, só que a autora sabe como dosar para poder ficar de uma forma mais leve, sabe? Não que deixe de ser nua, crua, bem realista, só que a autora consegue acalentar um pouquinho assim a dor pela forma que ela escreve. E aqui a gente acompanha muito também sobre a cultura turca, porque ele se passa na Turquia. A gente acompanha assim a vida da Leila, que foi triste desde a infância. Inclusive é curioso porque tem um motivo por ela se chamar Leila Tequila. Eu até salvei aqui, eu vou ler para vocês esse trecho. Porque tem um momento que a Leila ela precisou ir trabalhar meio que no bordel, né? Aí tinha uma moça lá no bordel e foi daí que surgiu o apelido dela, sabe? Porque acho que num vai e vem de uma conversa da moça com um cliente, ela estava falando da Leila e ela falou as seguintes palavras: porque essa aí não tem paciência, quer que a vida ande depressa, mas ela também é resistente, consegue engolir o azedo e o amargo da vida, que nem num trago de tequila. E por isso surgiu o nome Leila Tequila, que foi uma personagem que me conquistou demais. Pra mim, ela é como se fosse uma amiga. A autora conseguiu trazer uma personagem viva, real ali, e ver que ela já começa morta, já destrói a gente. Você vai acompanhando a vida dela, o quanto ela sofreu, e você percebe que ela não teve nem um final digno, porque é muita coisa que acontece ali. A história dela é triste do começo ao fim. Eu só queria pegar a Leila, dar um abraço nela e falar que vai ficar tudo bem, mesmo sabendo que não ia ficar, porque ela já estava ali, coitada, morta. E é muito interessante porque a gente percebe também uma coisa que a autora mostra, o contexto de família, sabe? Que às vezes nem sempre família é quem te criou, e às vezes a família pode estar numa amizade. Porque aqui, a Leila, ao longo da vida, ao longo do caminho dela, ela encontrou 5 amigos que formaram a família dela. E esses amigos também são super interessantes, porque cada um vem de uma nacionalidade diferente, cada um tem uma crença, tem uma personalidade diferente, eles são bem exóticos, inclusive, e a gente vê que eles ficaram ali ao lado da Leila até o último minuto, até o último segundinho ali da vida dela, e o quanto cada um importava para ela. No finalzinho do livro eu chorei muito, gente, porque a autora, ela meio que tenta usar ali um realismo mágico para poder acalentar ali nosso coraçãozinho e dar uma esperança, assim, de que apesar de tudo, de que a Leila ficou em paz, de que ela finalmente não sentia mais dor, não sentia mais nada, mas não deixa de ser um livro triste, angustiante. Eu chorei, sofri, igual Uma Vida Pequena. Esse aqui me destruiu, mas ele ganhou meu primeiro lugar de melhor leitura do ano, porque, como eu falei, a Leila Tequila, pra mim, ela é uma pessoa real, ela existiu de verdade, eu tive a oportunidade de conhecer ela, e a Elif Shafak me surpreendeu muito, tanto é que logo depois eu já corri para comprar os outros 2 livros dela, que é A Ilha das Árvores Perdidas e O Manuscrito, e tô doido para ler eles também, porque esse aqui me conquistou demais. Então eu chorei, eu ri em alguns momentos, foram raros, mas eu ri, porque a maioria foi choro e dor, lágrimas mesmo, mas esse aqui me conquistou demais e eu vou levar para sempre Leila Tequila no meu coração. Essa personagem entrou assim para um top favorito de personagens da vida do mundo literário. Então esse aqui foi minha melhor leitura do ano e eu mega recomendo. Para quem quiser um livro que vai sair destruído, acabado, podem ler. É só arcar com a terapia depois, tá, gente? Mas eu mega recomendo esse livrinho aqui.
Então, finalmente chegou a vez de falar dele. Então, DJ, pode tocar aí Believe, pode tocar Dark Lady, porque chegou a vez de falar da nossa deusa do pop, a Cher. Cher, uma autobiografia, parte 1. É o livro de memórias da Cher, que ela compartilha toda a sua vida, desde muito antes dela nascer. Ela vai contar a história da família dela ali, até chegar no momento do nascimento dela, todas as dificuldades que ela e a família passam, né, por ser de uma origem humilde. E a gente vai acompanhar ali a vida da Cher muito antes da fama também, até chegar no seu momento de ápice. A gente vai acompanhar a vida dela ali morando com a mãe, as dificuldades que elas vão passar, até o momento que a Cher decide criar asas e ela resolve ser. Porque ela sempre teve o desejo, ela conta aqui na história, né? Que ela realmente sempre teve vontade, o desejo de ser uma estrela. Então ela, num certo momento, não lembro agora com que idade ela estava, mas era muito nova ainda, e ela resolve começar essa carreira artística dela ao lado do Sonny Bono, que foi o primeiro marido da Cher, inclusive com quem ela fez, com quem eles ganharam notoriedade, né? Porque muito antes da Cher ser uma cantora solo, ela ficou muito famosa pela dupla deles, né? Sonny e Cher. Então começou a parceria deles ali, e ela vai contando cada mínimo detalhe de como era a relação dos dois, muito antes deles se tornarem parceiros de relacionamento, como eles eram parceiros de trabalho, também de vida. E a Cher vai contar também bastante sobre como o Sonny, né, por ser homem, na posição de homem, ele meio que oprimia ela, né, de todas as decisões. Sempre que eles faziam shows, era ele quem ficava com dinheiro e a Cher não ficava com nada. Então sempre, desde sempre, os homens sempre no topo e a mulher ficando ali só com o resto. E é muito bacana a gente ver o amadurecimento, né, o momento que a Cher ela começa a se empoderar para cima dele, para não perder os direitos dela. E uma das passagens para mim mais marcantes desse livro é quando ela conta, né, que primeiro eles tiveram um programa de TV juntos também, que era o Cher e Sonny, que foi cancelado depois por conta dos problemas que eles já estavam tendo um com o outro. E aí depois, na CBS, resolveu fazer um programa do Sonny e fazer um programa também da Cher. Então, ao mesmo tempo, ia ao ar o programa dele e o programa da Cher. E nem precisamos falar que quem desbancou quem na audiência foi a Cher, né? O programa dela foi lá em cima, nas alturas, enquanto o dele ficou lá embaixo. Foi rapidamente cancelado, enquanto o dela continuou ali em ascensão. E aqui é um livro repleto para quem é fã da Cher e também para quem não é fã e quer conhecer um pouco mais da artista, dessa mulher incrível, com uma história gigantesca para contar, tudo que ela contribuiu para o mundo do pop, para a indústria musical. A Cher é um ícone, né, da música pop, de toda a indústria. Ela revolucionou muita coisa ali na história. Então, para mim, que sou fã, fiquei completamente apaixonado por essa história, os detalhes da carreira que ela conta, os momentos icônicos que ela passou no seu programa de TV também, né, o The Cher Show, e várias outras passagens também. Ela menciona vários encontros com outros artistas, ela menciona os Rolling Stones, o David Bowie, a Tina Turner também, que era uma grande amiga da Cher, e vários outros também, os Beatles, várias passagens icônicas e memoráveis que a Cher cita aqui nessa história. E é claro que um ícone global como a Cher, um ícone com uma história gigantesca para contar, não poderia se resumir num livro de 400 páginas, porque essa é apenas a parte 1 de sua autobiografia. A parte 2 está prevista para lançar em outubro desse ano, era para sair no ano passado, mas acabou tendo uns imprevistos aí e teve que dar uma atrasadinha, mas espero que esse ano saia. Mas esse aqui realmente é um livro maravilhoso. É só a Melody, gente. Mulher, por favor, libera. Libera, pelo amor de Deus. Cher, se ela adiar esse livro de novo, eu vou destruir tudo. Mulher, por favor, libera. Porque a gente está ansioso aqui já pela continuação, até porque aqui ela foca mais na carreira musical dela. Até onde esse livro parou, a gente não chega a acompanhar muito a carreira da Cher no cinema, onde tem quando ela ganhou o Oscar, né, pelo filme O Feitiço da Lua. Então, provavelmente a gente vai acompanhar um pouco mais da trajetória dela no cinema na parte 2 da biografia. E aqui é repleto de fotografias também, deixa eu mostrar algumas para vocês, se eu conseguir, da família da Cher, dela com a mãe. Tem vários ensaios fotográficos que ela fazia também na época. Ela colocou aqui no livro pra gente ver. Várias imagens dela aqui também, ó. Fotos dela com o Sonny, várias imagens aqui. É um livro então, ele repleto de fotografias, de momentos marcantes. A Cher sempre ali uma deusa da beleza, né? Com uma voz marcante, um tom grave, maravilhoso. Então, pra mim, não tinha como algum outro livro pegar o melhor livro do ano do que a biografia da Cher, que foi um livro repleto
totalmente completo ali pra gente, tanto como eu falei, pra quem é fã e pra quem também não é fã e quer conhecer um pouco mais dessa artista maravilhosa. Então é isso, a Cher, uma autobiografia tem um espaço aqui no meu coração, com certeza melhor leitura do ano, e vamos ver se o livro 2 sair, se também com certeza vai ganhar um espaço bem grandão assim no meu coração. Então foi isso, gente, melhor leitura do ano, Cher, uma autobiografia. Mas então foi isso, pessoal. Essas foram nossas melhores leituras de 2025. Desculpa pela demora. Acabou demorando, mas o importante é que saiu, O né, importante é gente? que saiu. Pior que a gente tentou gravar esse vídeo já umas 2 vezes, mas acabou tendo imprevisto. O não arquivo rolou. até foi com a gente, gravou mais de 1 hora de vídeo, o arquivo foi corrompido, então bateu o desânimo. Acho que tinha alguma coisa contra pra esse vídeo não sair, mas pelo menos ele saiu. E é só um livro maravilhoso, então podem pegar as indicações, podem pegar as dicas que a gente garante que vocês vão gostar, viu, gente? Só um livro maravilhoso, até porque se eles estão aqui é porque realmente vale muito a pena. E para quem gostou, não esquece de deixar aquele like, aquele joinha, que vocês ajudam muito o canal. Inclusive, nesse ano, a gente está com alguns planos de dar uma alavancada assim, no canal. Uns projetos bem bacanas para surgir no canal futuramente. Não sei se a gente dá um spoiler, acho melhor não. Acho melhor não, mas Vamos deixar mais pra frente, mas tem muita coisa boa vindo por aí. E a gente conta com a ajuda e colaboração de vocês para isso, né? Pra a gente não acabar desanimando, deixar o canal morrer, a gente precisa Então, sempre quem do apoio puder de vocês. comentar, compartilhar, curtir, já ajuda bastante, viu? Muito obrigado, pessoal. Essas foram nossas dicas e espero que vocês gostem. É isso, gente. Tchau, tchau.